Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus e em cada momento do seu dia. Vamos dar mais um passo, vamos em frente em nossa jornada diária, nossa jornada bíblica, despertar com Deus, nosso momento de comunhão com Deus em sua palavra. Hoje o nosso estudo será o capítulo 18 de 1 Reis, um capítulo fantástico, um capítulo muito solene. Agora entramos na parte da Bíblia onde descreve uma grandiosa obra do profeta Elias no reino de Israel. E o tema de hoje: a quem você serve? Você pode já perceber por esta pergunta o quão solene e importante este estudo será. E podemos dizer: você serve a Deus ou você serve ao mundo? Como nós já falamos outras vezes, não existe neutralidade, né? Não existe como uma coluna do meio. Ou servimos a Deus, ou serviremos o outro lado. Você concorda que no campo espiritual não existe neutralidade? Ou seja, ou servimos a Deus através de uma vida de obediência à palavra de Deus, ou serviremos ao inimigo, o inimigo de Deus e de nossas almas. Quando escolhemos ao pecado e uma vida independente de Deus, estamos escolhendo o inimigo, né? O lado do inimigo. No estudo de hoje vamos conhecer a história de Elias, Acabe e a indecisão do povo a quem servir. O capítulo 18 de 1 Reis é um dos momentos mais dramáticos da narrativa da história do profeta Elias, onde ele se confronta diretamente com os profetas de Baal em um desafio que testará a verdadeira adoração ao Senhor. Neste capítulo, Elias chama o povo de Israel a decidir entre servir a Deus ou a Baal. E através de um milagre poderoso, Deus se manifestou de maneira impressionante. Vamos cavar fundo e explorar os eventos significativos deste capítulo 18, o confronto entre Elias e os profetas de Baal, e quais são as lições que podemos aprender sobre fé, coragem e verdadeira adoração. Este é o resumo, este é apenas o epílogo do nosso estudo de hoje, do capítulo 18. Prepare-se, portanto, este estudo é tão importante e ele nos traz textos realmente indispensáveis que nós vamos precisar dividi-lo em duas etapas, tá? Vamos então à análise e comentários dos versículos. Verso 1 descreve: veio a palavra do Senhor a Elias. Nós vamos perceber que foram 4 ocasiões sucessivas. No capítulo 17, que nós estudamos ontem, nos versos 2 e 8, e no capítulo 18, aqui no verso 1, e também vamos encontrar no capítulo 19, verso 9. Deus tem muitas coisas a nos dizer, e se as quisermos ouvir, sua palavra pode achar-nos em diversos lugares e atribuir-nos vários deveres, mas viver por ela é realizar o plano de vida perfeito. Viver
como disse Jesus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O verso 3 destaca Obadias. O significado deste nome, servo de Deus, é comum no Antigo Testamento. Deus preservara seus filhos até mesmo em ambientes pecaminosos, ambientes corruptos, na própria política, onde a luz do crente deve brilhar. Assim, foi Obadias, um servo de Deus fiel dentro do palácio do ímpio rei Acabe e sua esposa pagã. No verso 5, então, fala sobre a ordem de Acabe a Obadias, para que eles saíssem à procura de água para salvarem a vida dos cavalos. A fome não moveu Acabe ao arrependimento. Isso fica claro diante dos textos. Quando, porém, parecia correr risco a sua potência militar, ou seja, a cavalaria, buscou água e alimentos pelo país inteiro. De acordo com os anais do rei assírio Salmaneser III, Acabe possuía pelo menos 2.000 carruagens. Portanto, a provisão de comida e água para seus cavalos era essencial à manutenção do poder militar. Agora o versículo 10. Segundo os costumes pagãos que o rei adquiriu de Tiro, capital da religião cananeia, a morte do feiticeiro quebraria o feitiço. Olha só, então para os adoradores de Baal, Baal regia as forças da natureza. Era isso que eles acreditavam. Razão porque a luta contra alguém que profetizara uma seca teria de prosseguir até o fim. Então, na mente de Baal e de Jezabel, o problema era Elias, que havia, segundo eles entendiam, amaldiçoado. Eles não acreditavam que Deus estava os chamando para o arrependimento, né? Na forma de um castigo, de uma praga. O verso 7. O encontro de Obadias com Elias. Quando Obadias avistou Elias, disse: És tu meu servo Elias? Obadias fez essa pergunta não para obter informação, mas porque ficou surpreso. Estás aqui, como se dizendo, você está em perigo, enquanto o rei tem te procurado por todos estes anos, ou seja, 3 anos e meio, em todo o país. Não foi cerca de meses, foi cerca de 3 anos e meio. Isso mostra o quão duro o coração de Acabe e do povo estava. Verso 12. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te. Elias falou para Obadias ir avisar o rei Acabe. E então Obadias falou: olha, você está me pedindo algo difícil, porque pode ser que você vai desaparecer daqui e eu vou ter problemas. Por quê? O desaparecimento anterior de Elias simplesmente desapareceu, e agora o seu reaparecimento repentino deram a Obadias a ideia de que o Espírito do Senhor estava milagrosamente transportando o profeta de um lugar para outro. Está vendo o que Obadias pensava? E não estava errado, né? Poderia ser, isso poderia acontecer, mas não foi neste caso. Aí o verso 17 destaca o encontro de Acabe com o profeta Elias. A primeira palavra que o rei Acabe diz é acusar Elias de perturbador. Olha que incrível. O pecador nunca reconhece que é ele mesmo quem perturba o seu próprio íntimo,
quem traz desgraças para a sua vida, sempre ele vai procurar uma justificativa, um culpado. Então, o pecado traz ruína sobre o íntimo, sobre a saúde, o ambiente social, sobre a família, enfim, sobre a vida toda. Sempre culpa a quem lhe desperta a consciência. É por isso que a psicologia pagã, vendo as pessoas perturbadas por um senso de culpa, admite abolir toda a moralidade, julgando que com a ausência da lei moral, o pecado jamais preocuparia, uma vez que o errado, o ilícito, passaria a ser lícito. Olha que coisa terrível. Então, para aqueles que promovem o pecado, é assim, eles fazem de tudo para apagar da mente a lei de Deus, nossos deveres. É isso que tem acontecido hoje também. Essa anarquia, essa imoralidade que reina no mundo, onde as pessoas já não acreditam em Deus, onde as pessoas realmente ofendem a Deus e aqueles que querem servir a Deus. Mas sendo Deus justo e o homem pecador, tal inversão seria uma aberração moral. O próprio Deus nos deu o senso divino da realidade do pecado em nossa consciência, em nossa mente, e o escape eterno para dele nos libertar. A vida e a morte do seu próprio Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 18. Agora, o profeta Elias, ele enfaticamente, ele então enfrenta o rei Acabe de forma firme mais uma vez, dizendo que o perturbador é Acabe, seguindo os Baalins. A origem da aflição de Israel não era Elias, nem sequer a seca, mas a violação da lealdade, a aliança com Deus. A palavra hebraica Baal quer dizer dono, senhor e marido. No paganismo de Canaã, Baalins é o plural de Baal, e era o nome coletivo para expressar várias ideias que o povo fazia das divindades da natureza, que seriam os protetores, segundo eles acreditavam, de certas regiões, especialmente de bosques e montanhas. Em vez de adorar ao verdadeiro Deus, Acabe e sua esposa Jezabel adoravam a Baal, o mais popular deus cananita. As estátuas, os ídolos, representando Baal, eram geralmente feitas na forma de um touro, representando força e fertilidade, e refletindo o desejo lascivo por poder e prazer sexual. Lembrando do famoso touro que se encontra à frente da Bolsa de Valores de Nova York. Olha só que curiosidade interessante, trazendo para os nossos dias. Você já viu que na frente da Bolsa de Valores de Nova York existe um touro? Olha só que relação, né, nós encontramos aqui no estudo de hoje. As formas de idolatria, em alguns aspectos, elas estão bem semelhantes, em outras, bem diferentes. Mas o princípio continua o mesmo. Princípios de idolatria. O verso 19 destaca o Monte Carmelo como uma alta cordilheira nas proximidades do mar Mediterrâneo, no qual os efeitos da seca seriam menos aparentes. Esse monte
projeta-se ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, na direção oeste do mar de Quinerete, na Galileia. Visto que ficava próximo às cidades fenícias, provavelmente fosse muito forte ali a influência da religião de Baal. Então, o profeta Elias, ele faz um desafio ao rei Acabe e aos profetas, cerca de 700 profetas, 800, né? Que comem na mesa de Jezabel. Esses profetas falsos eram sustentados pelo Estado. Olha só, outro exemplo da aplicação da expressão comem da mesa com Barzilai o Gileadita. Verso 21, agora vem aqui o destaque para o apelo de Elias. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias colocou uma escolha nítida diante do povo. Seu intuito era criar um forte contraste entre a adoração ao Senhor e o culto a Baal, a fim de eliminar a ideia apóstata de que as duas divindades, as duas deidades pudessem ser adoradas de modo sincretista. Nós já falamos sobre isto, né? O sincretismo religioso é exatamente a adoração múltipla. Pessoas que dizem crer em Deus, que dizem seguir a Deus, mas que também seguem outras práticas religiosas e são práticas pagãs ou são práticas idólatras. Oscilar. A palavra hebraica assim traduzida é a mesma traduzida por dançavam, no verso 26. Elias fala com ironia mordaz. Israel, na sua ambivalência religiosa, está meramente ocupada numa dança religiosa e fútil. Agora o versículo 24, Elias disse, o Deus que responder com fogo. Visto que os seguidores de Baal acreditavam que Baal controlava o trovão, o relâmpago e as tempestades, o desafio de Elias atingiu o âmago desse poder alegado. Olha que interessante, aqui nos apresenta a razão deste desafio de Elias e de seus pormenores. Então o verso 26, agora a primeira parte, Elias falou que os profetas busquem, então aí a resposta de Baal. E eles dançavam em volta do altar. A dança estática, cultiva, fazia parte do ritual pagão que visava despertar a deidade para realizar alguma ação desejada. Até o meio-dia, os sacerdotes idólatras tinham tudo a seu favor, porque ao meio-dia o Deus Sol estava no seu trono, mas não havia uma voz que respondesse. E também diz que agora eles manquejavam. Os falsos profetas caminhavam ao redor do altar, ajoelhando-se a cada passo e fazendo uso alternado dos joelhos. Por isso eles chegaram a estar até machucados. E o verso 27 destaca que, neste período, agora Elias zombava deles, dizendo, pode ser que o vosso Deus esteja dormindo ou viajando.
Esses sacerdotes de Baal precisavam saber que o Deus deles não podiam responder às suas orações. As palavras de Elias para eles foram expressões de completo desprezo. Os espectadores que deviam decidir entre Jeová e Baal não ficaram isentos de ridicularização. A maior vergonha esses profetas passaram nessa situação. E então disse Elias: clamai em altas vozes. Pode ser que esteja, os mitos de Baal retratam-no viajando, guerreando, visitando o submundo e até mesmo morrendo e voltando à vida. Tudo isso eles acreditavam. Elias sabia acerca dessas crenças e aproveitou-se disso, zombando dos seguidores de Baal. Atendendo a necessidades, essa frase é provavelmente um eufemismo com o sentido de aliviar o ventre. Até isto. O versículo 28 destaca que esses profetas eles chegaram agora ao ponto de se retaliar, até derramarem sangue. Feridas provocadas pela própria pessoa, fazendo fluir o sangue, simbolizavam o sacrifício de si mesmos como método extremo de despertar a ação da deidade. A automutilação é sinal de decadência espiritual. Os israelitas estavam expressamente proibidos de tatuar ou desfigurar o corpo enquanto choravam seus mortos. Apesar disso, ser expressamente proibida, era praticada por alguns judeus. A este ponto chegou aí alguns do povo de Deus. A mesma prática dos idólatras. Agora o verso 31 apresenta o momento do profeta Elias. Ele então ordena que se construísse o altar. O altar estava derrubado, o altar de Deus estava caído, e a primeira coisa é restaurar o altar de adoração. Foram 12 pedras, número também muito significativo na Bíblia. Elias enfatizou a unidade do povo de Israel, apesar da divisão do reino em dois. Dessa forma, salientou que o fato ocorrido no Monte Carmelo não era relevante somente para as tribos do norte, mas para todas as tribos de Israel. De semelhante modo, usar 12 pedras para reconstruir o altar exigiu coragem. Isto deve ter irritado boa parte do povo, porque era uma repreensão silenciosa quanto à divisão entre as tribos. Apesar das 10 tribos do norte chamarem a si mesmas de Israel, este era o nome originalmente dado ao conjunto das 12 tribos originais. Dessa maneira, Elias chamou a atenção à união de Israel como povo de Deus, apesar da sua divisão política. O que estava para acontecer dizia respeito à nação inteira e não apenas às 10 tribos do norte. Este ato é uma condenação simbólica e profética da divisão, pois todas elas pertenciam a Deus. A divisão do reino levara Acabe a fazer aliança com pagãos. O altar que Elias restaurou teria sido talvez um centro de culto a Jeová até os tempos de Acabe e a ascendência do paganismo. Agora o verso 33 destaca sobre o uso da água. Ao ensopar a instalação inteira daquele lugar, Elias demonstrou a todos que não estava usando nenhum truque, nenhuma mágica.
Era para ficar claro para o povo que era obra de Deus. Então o verso 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, ou seja, o sacrifício da tarde, que lá em Israel era na hora 10ª do dia, se não me engano, que hoje é 3 horas da tarde. Por um longo tempo de muito alvoroço, os profetas de Baal tinham saltado, gritado, proferido orações tumultuosas, balbuciado incoerentemente, mas tudo sem resultado. Completamente cansados, exaustos, por fim se retiraram em desespero. A multidão também estava cansada da cena de horror e agitação, e estava receptiva agora à ministração do profeta de Deus. Olha só, tudo foi calculado, né? Pelo profeta divinamente inspirado. Agora Elias calmamente ajoelha-se e ora a Deus. Uma oração simples, mas sincera, de Elias, fica em nítido contraste com os gritos, com as danças e automutilações frenéticas dos profetas de Baal. Vamos fazer um parênteses aqui. Que tipo de oração você e sua igreja fazem? Uma oração barulhenta, alvoroçadora, ou uma oração calma, suave, tranquila, reverente? Pare e pense neste quadro aqui, apresentado no capítulo de hoje, na forma de orar e na forma de adorar. Verso 37, falando da oração de Elias: a ti fizeste retroceder o coração deles, ou seja, que fazes o coração deles voltar para ti. O ato humano do arrependimento não é possível sem a graça divina. Então o verso 38 destaca que caiu o fogo do Senhor. O povo reconheceu isso como fogo consumidor de Deus. E aí o verso 40, agora vem um juízo sobre os falsos profetas. Eles foram mortos. Ali os matou Elias, diz o verso, agindo com a autoridade do Senhor que o enviara. Executou a sentença decretada na lei mosaica contra os profetas das deidades pagãs. Lembrando que naquele tempo, a forma de juízo era diferente da de hoje. Mas, embora hoje não existe execução imediata, mas o castigo, dos que induzem, dos que permanecem no pecado, ele virá. Ele virá no devido tempo. Este ato ofenderia a sensibilidade do homem moderno. Parece dramático, Mas para aquele povo, naquela situação histórica, se justificava por vários motivos. Primeiro, vingava a morte dos profetas do Senhor, que a rainha Jezabel havia ordenado. Segundo, era o cumprimento ao julgamento divino contra os falsos profetas em Israel. E terceiro, era uma guerra autêntica dos servos de Baal contra Deus e seus seguidores. Israel era uma teocracia, uma sociedade fundada e constituída sob Deus. E a lei
em Deuteronômio 13, determinava a execução de falsos profetas. Prescreve a morte de qualquer um que abrace a idolatria ou incite outros a se tornarem idólatras. É notável que Acabe não adota nenhuma atitude, nem para executar a sentença mosaica, nem para impedir a atuação de Elias. Acabe ficou neutro aqui. Elias não iria permitir que o zelo do povo se demonstrasse apenas por palavras. Ele mandou que eles demonstrassem a conversão com atitude, com atos que poderiam trazer sobre si mesmos a ira da rainha ímpia, mas que, uma vez realizados, significaria um rompimento com a causa de Baal. A execução sumária desses sacerdotes por Elias foi um juízo terrível, porém necessário. Mostrava a indignação de Deus contra os que persistiam na rebelião e que estavam dispostos a corromper e desmoralizar toda a nação por seus interesses egoístas. A sentença contra eles serviu como exemplo e advertência. Com Deus não se brinca, e uma terrível retribuição aguarda todos os que desejam vender a alma em troca da corrupção humana. Agora Elias ordena ao rei Acabe: come e bebe. A austeridade de Acabe podia terminar, porque a fome em breve terminaria. Versículo 42, destaca que Elias, porém, subiu. Ou seja, ele subiu mais alto para um encontro com Deus. Enquanto Acabe foi a um banquete, Elias foi orar. Sua oração foi de intercessão em favor do Israel impenitente. Ele tinha feito a sua oração ali, diante do povo. Deus respondeu com fogo. Agora ele precisava de mais um momento especial, agora sós com Deus. Ele sabia que a chuva viria, mas se preocupava com as condições para o recebimento da bênção celestial fossem totalmente satisfeitas e que os resultados da reforma fossem permanentes. Então, junto com o seu moço, não fala o nome, mas ele tinha um ajudante, aqui ainda não destaca que era Eliseu, que vai vir depois. Há uma tradição que afirma que o filho da viúva de Sarepta passou a ser o companheiro constante do profeta. Apenas uma sugestão, que nós encontramos, mas não é garantido. O verso 45 fala da cidade de Jezreel. Essa cidade, situada perto do Monte Gilboa, parece que era uma segunda capital de Acabe, ou talvez a sua moradia de verão. A capital central era Samaria. Então o verso 46 nos diz que Elias correu à frente de Acabe. O retorno de Acabe a Jezreel foi à noite, sob uma tempestade que cegava as vistas, por estradas montanhosas. E devido à dificuldade de ver o caminho, o profeta correu adiante do rei, guiando a carruagem real em segurança aos portões de Jezreel. Com esse ato de bondade, Elias mostrou que não tinha nenhum rancor para com o rei e que estava disposto a realizar qualquer serviço, mesmo humilde ou inconveniente, para o benefício do rei. Olha que interessante aspecto no caráter dos servos de Deus. Elias poderia ficar com sentimentos de ódio, de rancor, de raiva,
e pensar assim: eu não vou fazer nada por este rei ímpio e mau que queria me matar. Não vou fazer nada. Mas ao contrário, como está na Bíblia, como Jesus nos orienta, que devemos amar nossos inimigos, que devemos vencer o mal com o bem, assim Elias, ele provou realmente que seu caráter era um caráter aprovado por Deus. E fechando a nossa reflexão de hoje, como eu comentei, vamos ter que dividi-la em duas partes. Vamos fechar esse tópico aqui dos comentários dentro deste capítulo 18, né? Essa cena dramática serviu de apelo poderoso para Acabe fazer um rompimento definitivo e total com Baal e doravante, daqui em diante, reinar como servo do Senhor. Vamos ver nos próximos estudos o que aconteceu realmente depois desta grande manifestação do poder e do verdadeiro Deus no Monte Carmelo, diante do rei e do povo. Ok? Então, vamos ficar por aqui e amanhã, no próximo estudo, nós vamos dar continuidade a este tema: a quem servimos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pela vida, pelo seu cuidado maravilhoso para conosco. Obrigado, Senhor, por este momento especial de podermos meditar, aprender, refletir nos ensinamentos da sua palavra. Diante de nós, acabamos de receber, Senhor, estes ensinos do capítulo 18 de 1 Reis, onde nos apresenta esta incrível história, este incrível acontecimento passado do profeta Elias, enfrentando ali os falsos profetas de Baal e a indecisão do rei e do povo em servir somente a Ti. Ajude-nos hoje a não cometer os mesmos erros de Acabe e do povo em servir a dois senhores. Que o nosso coração possa ser completamente seu, que o Senhor seja realmente o único em nossa vida. Perdoa-nos onde falhamos, abençoa-nos com o teu perdão e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você ainda não deixou o seu joinha, por favor, deixe aí o seu joinha, compartilhe e apoie este canal. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.